Príncipe da Liberdade. Tá mais pra condomínio fechado do capeta. E de brinde, os seguranças com skin de esqueleto e porco-espinho. Hora do lanchinho comunitário. Um caldinho de groselha vencida pra fortalecer a galera. Saúde! Olha o upgrade ao vivo. O cara ganhou uma pedra no peito e de brinde virou um cabide de galho seco com chifres. Do nada um lobisomem aposentado. Virou o Gandalf e meteu a frase mais original de todas. E aqui começa a jornada épica de Bregan de PK. Uma história única que só veremos uma vez e que os programadores passaram meses codando pra gente esquecer em 5 minutos. Todo esse esforço pra quase nada. Parabéns aos envolvidos! Teleporto pra casa do conciliábulo, que de casa não tem nada, é só mato. Do de cara com um player chamado Dry Bones, ossos secos. Que criativo. Corro pra falar com a Nícia e a folgada já vem me passar serviço. Nem o boa tarde, já chegou o boleto. Pronto! Mal cheguei e a chefe já despachou o motoboy. E pra onde? Hermos de Chaval, aquele mapa minúsculo que parece uma kitnet que eles usaram na outra história e acharam que ninguém ia lembrar. A reciclagem de conteúdo tá em dia, hein? Não. O coletor de impostos. Aquele tipo de NPC que você sabe que é o parente do fiscal da Receita Federal. Ele com certeza pergunta se o seu machado tem nota fiscal e se você declarou os drops dos monstros no imposto de renda. Ninguém gosta desse cara. Eita, o que é isso? Uma manifestação? O sindicato dos NPCs está forte aqui. Paladino Estranho, escuta! Queremos armadura nova e mais barata! Olha as faixas! Daqui a pouco vão queimar um item raro em protesto! Fora Paladino Estranho! Opa, um papel no meio do mato? Intacto! Não chove nesse jogo, não? Olha ali o Ecker, com interrogação na cabeça, piscando igual pisca de Natal. Doido pra alguém dar atenção pra ele. E lá vem a bomba. A pregadora Wulfren quer te ver com urgência. Tradução: tem mais serviço de graça pra você, seu otário. E onde ela tá? Numa igreja antiga. Que original. Tchau, Ecker, já entendi. Tô indo buscar meu próximo boleto existencial. E a cena clássica. O NPC importante olhando pro nada de costas, pra dar aquele ar de mistério. Que profundo! Aí ela vira e me solta que a igreja tá tremendo. Tá tremendo? Deve ser o baixo da balada do inferno que tá estourado. Aí me manda ler uma carta que tá pegando fogo. Como que lê isso, fia? Com luva de amianto? Ah, quer saber? Leio nada. Tô só esperando o botão de pular diálogo aparecer. Vambora, clica, clica, clica. Aí começa o teatro. Eu detesto te pedir algo. Cláudia, senta lá. Detesta tanto que já veio com a lista de tarefas. Blá, 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 alguém sumiu. Não prestei atenção em quem, só sei que é pra achar. Aí eu, o gênio, pergunto. Já olharam no porão? E a resposta: está trancado. Sério, uma igreja cheia de gente e ninguém pensou em, sei lá, arrombar a porta? Deixa que o estagiário resolve. Pra que usar a mão? Uma mãozada de magia e pronto. Tá aberto, chefia. Olha a preguiça dos programadores. Pra que fazer uma animaçãozinha descendo a escada se eu posso só, puf, aparecer aqui embaixo? Bom, já que eu economizei tempo, bora passar o rodo nesses mobs. Faxina no porão. Promoção de hoje. Porrada grátis. Beleza, matei tudo. Agora tô procurando... O que mesmo? Não prestei atenção. Tô aqui, rodando igual barata tonta, até que o jogo me avisa. Está escuro. Jura? É um porão. Queria o quê? Sol da praia? E claro, a solução é acender umas velinhas com magia. Super prático.
Certo, vamos inspecionar o cadáver que parece um omelete de monstro? Ok, corpo estranho, cheio de ovos, anotado. E agora o jogo me pede pra meter a mão nisso. Qual é a necessidade? É pra ver se choca e sai um Kinder Ovo do inferno. Que nojo, cara. Eu não sou pago pra isso. Ok, agora a ordem é queimar o omelete do capeta. Beleza. Uso minha mãozinha mágica e... Ué, cadê o fogo? A magia tá de greve. Acabou o gás do isqueiro mágico. Alô, suporte? O efeito visual não renderizou. Eis que surge o chefão, o Come Barro. Sério, Come Barro. A criatividade para nome de monstro tirou férias, coitado. Aí ele me olha, eu lanço 2 ou 3 skills e morreu. Fim. Então era esse o motivo do treme-treme todo? Que decepção. Chega, tô vazando desse porão nojento. Escada pra quê? Teleporte neles! Ô, chefe, voltei! Acabou o treme-treme lá de baixo, tá? Aí ela me pergunta se era um tal de Bispo Aguinar. Sei lá, fia, tinha cara de come barro, não pediu o RG dele não. E do nada, quem aparece? O fiscal da Receita, desesperado porque a galera quer linchar ele. Por que será, né? Deve ser o carisma dele. Bom, o problema não é meu. Bora correr que o circo tá pegando fogo e eu não sou bombeiro. Olha o fiscal, todo corajoso se escondendo atrás da gente. E a Alfrene me solta um: não tolero violência na minha igreja. Avisou super na hora, né, fia? Depois que a gente já correu pra fora. Gênio da estratégia. Aí sim, esse me representa. Chega de conversa, é fogo no parquinho. Aí a Zoze? Que nome é esse? É a abreviação de Josefa? Enfim, a Zoze solta o grito de guerra de todo brasileiro. Já paguei muito imposto. Fala mesmo, Zoze, tá certíssima. Eita, mas esse fogo pegou rápido, hein? Uma tocha só não faz isso tudo, não. Tenho certeza que já tinham jogado uns galão de gasolina no telhado antes, só esperando a oportunidade. Olha lá, o brabo de novo. Já ia mandar a segunda tocha para garantir o serviço. Mas aí o Cendric grita, para! E, puf, a tocha some da mão dele. Onde ele enfiou isso? Com certeza guardou no bolso. É aquele inventário mágico que cabe tudo, até uma tocha pegando fogo. Super normal. Aí o Cedric, no meio da galera que acabou de botar fogo numa igreja, me solta a pérola: não somos animais? Senta lá. Fala isso pro telhado em chamas. Mas aí, o herói inesperado, o coletor de impostos, grita a única verdade dita nesse lugar: seus lunáticos! E mete o pé. Foi o único que usou o cérebro. O cara mais odiado virou o mais sensato da história inteira. Aí, acabou a cutscene e... Como eu vim parar aqui dentro? Tava todo mundo lá fora. O jogo decidiu que eu era o marshmallow pro churrasco? Que sacanagem é essa? Socorro! Ah, é Cendric. Eu tava chamando de Cedric. Quer saber? Tanto faz. É o hipócrita em chefe. Aí ele me olha, com a igreja caindo aos pedaços, e solta um: eu não queria o mal. Queria só fazer uma fogueirinha de São João, né? E depois ele simplesmente vira as costas e sai com a galera do protesto, como se tivessem acabado de sair de uma reunião de condomínio. Valeu, gente, até a próxima fogueira! Aí a Wolfram, no meio das cinzas, me olha com aquela cara de paisagem e pergunta como isso foi acontecer. Sei lá, talvez tenha a ver com a multidão enfurecida e as tochas. Eu tô nem aí. Aí vem o clássico obrigada, que já vem com boleto junto. Agora vai lá procurar o Cendric. Ótimo, virei o babado incendiário. E pronto, atravessei o portão da igreja e virou o dia. Quem é o estagiário que apertou o interruptor de luz do céu? A transição foi suave igual um coice. Aí o Cendric me vem com um papinho de que só quer a paz. Sei. Aquele churrasco na igreja foi o quê? Um evento gastronômico pela paz mundial? Aí ele me fala que serve um tal de Albrecht. Albrecht?
Quem é esse? O chefão do pet de 2 anos atrás que ninguém mais nem lembra o nome. Eu sigo o caminho da luz, ele diz. Aham, a luz da tocha que você usa para tacar fogo nos lugares. Aí eu, o único adulto na sala, tenho que explicar o óbvio, que ele tá causando confusão, que o dono do parquinho tem um exército e que o povinho dele vai virar paçoca. E qual a conclusão? Adivinha para quem sobra o trampo de lá negociar a paz? Para mim! É uma piada. Eu faço análise de risco e ainda tenho que executar o projeto. Cana com clareza. Agora eu tenho que falar com uma boneca de voodoo com o nome de Jacu. Aí a boneca de pano me olha e solta a pérola. O caminho para o paraíso corre por suas veias. Ela tá falando isso para um vampiro. Essa foi a melhor cantada que eu já recebi na vida. O paraíso dela é literalmente o meu lanchinho. E aí, sobreviveu até aqui? Se você se divertiu com a minha desgraça e com a total falta de noção desse jogo, me paga um café. Como? Esmaga o like para me dar uma força, se inscreve no canal para não perder o resto dessa palhaçada e o mais importante, comenta aí embaixo qual foi a maior bizarrice que você já teve que fazer numa quest.